Saúde, um espaço para falarmos sobre saúde, prevenção e qualidade de vida de forma acessível e prática. Aqui o nosso compromisso é trazer informações valiosas para que você possa cuidar melhor de si mesmo e daqueles que ama. Porque saúde não é só ausência de doença, é bem-estar, energia e longevidade. Eu sou a Lilian e estou muito feliz em ter você aqui comigo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que afeta diversas pessoas em diferentes idades, que são as dores articulares. E para falar sobre isso, nós temos aqui como convidada a doutora Ana Helena Pierin, que é médica ortopedista e que vai nos ajudar a entender as causas, os tratamentos mais modernos e principalmente como prevenir esse mal que afeta tanto a qualidade de vida. É um prazer ter você aqui. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Muito bom. Vamos esclarecer aí, começar já definindo o que são as dores articulares e até diferenciar um pouquinho da dor muscular, porque muitas pessoas ainda confundem, né? Sim, as dores articulares são as dores que acontecem nas praticamente dobradiças do nosso corpo. Então, as articulações, elas são os nossos dedos, punho, ombro, cotovelos, joelho, quadril, tornozelo. Então, todas as articulações, elas funcionam para realizar nossos movimentos no dia a dia. E as dores articulares são essas dores que estão localizadas ali nas articulações e que podem ter várias causas e também vários tratamentos. E normalmente essas dores nem sempre elas significam que seja algo sério. Mas quando que isso merece uma atenção especial? Geralmente, dor é um sinal de alerta do nosso organismo de que algo está acontecendo ali. A dor pode ser por uma sobrecarga mecânica, porque andou demais, porque subiu escada demais, porque forçou aquela articulação, mas também pode significar que tem alguma lesão. Para diferenciar, a gente vê um pouquinho do tempo dessa dor. Então, uma dor persistente, uma dor que passou ali de 1, 2 dias, não melhorou, tomou um analgésico e continua com a dor, ou associada a um edema, né, um inchaço ali naquela articulação, um pouquinho de calor, vermelho, aí é importante dar uma atenção maior e procurar um atendimento médico para avaliar. Tá, então, você já está respondendo até a minha outra questão, que era justamente isso, né? Quando que você precisa procurar um médico, são esses sinais, principalmente. Exato, quando é uma dor que não melhora, então tem dores que a gente sabe que tá ali, porque fui no mercado, fiquei 3 horas andando pra lá e pra cá com um monte de sacola. É normal que você sinta uma dorzinha, né? Nosso corpo às vezes não tá preparado para aquela atividade, para aquele exercício que a gente fez. Mas se não melhorou, uma dor passou de algum tempo, é importante avaliar. E assim, quais normalmente são as articulações que mais dão problema? Bom, eu sou especialista em ombro, então seria suspeita em dizer que o ombro tem muitos pacientes e tem são muitas causas de dor, mas o joelho também acho que a principal causa, assim, porque todo mundo é atleta de final de semana, todo mundo anda e sobrecarrega a articulação, então o joelho, ele acho que está em primeiro lugar ali. Mas também cotovelo e quadril são coisas que acabam dando uma dorzinha de vez em quando. Sim, tudo que sobrecarrega... Exatamente. Vai doer. E agora falando nessa dor, então eu comecei a sentir uma dor constante, vamos dizer assim, né? Não é aquela dorzinha esporádica, e aí eu vou procurar um ortopedista. Normalmente, qual que é o processo, né? Depois dessa primeira consulta, o tratamento para essas dores? Então, a consulta ortopédica, ela funciona basicamente em saber qual o motivo que você está ali, por que você está procurando aquela consulta, entender quando que começou a dor, se teve algum trauma. Trauma seria uma batida, uma torção, se houve alguma sobrecarga naquela articulação, para a gente poder entender qual exame que vai ser pedido, né? E aí poderia ser um raio-x, um ultrassom, uma ressonância, para depois, então, planejar o tratamento. É muito difícil que a gente já comece com uma fisioterapia já sem nenhum exame, até porque o fisioterapeuta também precisa se guiar no exame para poder tratar de melhor maneira aquela articulação, ou aquela dor, ou aquela lesão. Então, o primeiro passo é passar na consulta para a gente avaliar, fazer a anamnese, o exame físico. No próprio exame físico, a gente já tem, com alguns testes, uma ideia do que pode ser aquela lesão, né? E aí, o exame é o complementar. É para dar a certeza de que realmente teve uma lesão ou de que realmente não é nada e que o tratamento vai ser, então, planejado.
E aí, depois que quando retorna com o exame, a gente planeja próximos passos, né? Se vai ser uma fisioterapia, se vai ser uma medicação, se vai precisar de cirurgia eventualmente. Então, tudo isso vai ser feito durante a consulta médica. E às vezes, antes do tratamento medicamentoso, também os cuidados, né, de hábitos, acho que são bem importantes, né? Isso é uma coisa que eu reforço muito nas minhas consultas, assim, com os pacientes, que é o hábito do dia a dia. Sim. Então, é se alimentar bem, cuidar da alimentação, é fazer exercício físico, principalmente, fortalecer toda a musculatura, porque a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Então, antes as pessoas acabavam tendo uma média de expectativa de vida de 70 anos. Hoje em dia, é muito comum ver pessoas com 80, 90 anos e bem, saudáveis. O que essas pessoas têm em comum? Uma boa qualidade de vida, exercícios físicos, uma alimentação bem controlada. Então, o exercício ele vai te ajudar a ter uma velhice boa, a se agachar para pegar uma sacola, a pegar aquela panela que está embaixo do armário sem estralar tudo e doer, né? Sim. Então, é muito importante o exercício para manter a qualidade de vida. E até esses dias eu estava lendo sobre, e eles falavam assim que muitas pessoas, quando estão numa idade, né, até uns 40 anos, assim, acreditam que esse dia nunca vai chegar, né, que essas dores e que essa dificuldade nunca vai acontecer. Só que se hoje, nessa, né, às vezes até mais jovem, você já tem algumas dificuldades, imagina lá na frente. Então, o quanto a gente tem que ter essa visão, né, para cuidar desse fortalecimento muscular, para a gente realmente ter essa longevidade com saúde, né? Com certeza, o exercício físico não é só por estética, ele é muito mais pela tua saúde. E, assim, não começou com 5, 10 anos de idade, mas eu tô velho para começar exercício. Não, ninguém tá velho para começar. É melhor você começar hoje do que amanhã. Sim. Então, é muito importante, sim, fazer e começar o quanto antes, pensando no futuro. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente espera viver até 80, 90 anos e com saúde. Com saúde. E agora, quanto ao tratamento, a gente ouve falar em infiltrações, né? O que é a infiltração, né? E quando que ela é indicada? A infiltração articular é basicamente injetar um medicamento na articulação que está danificada, machucada ou com alguma lesão. Essas medicações variam de acordo com a indicação. Então, assim, o paciente tem uma tendinite, por exemplo. Tem indicação de fazer uma infiltração com medicamento para aliviar aquela inflamação. Uma condropatia patelar, que é uma inflamação bem comum ali no joelho, tem indicação de fazer uma infiltração com corticoide, com ácido hialurônico, com PRP. Então, a gente tem hoje em dia diversas opções de medicamentos e terapêuticos para tratar cada tipo de lesão específica. É um procedimento tranquilo, que a gente faz geralmente em consultório mesmo, com anestesia local. É como se fosse tomar uma injeção, mas naquela articulação. Não vou dizer que é totalmente indolor, mas é um procedimento rápido, tranquilo e que você pode sair andando e fazer suas atividades. Não vou dizer normais naquele dia, porque geralmente eu oriento no mesmo dia ficar um pouquinho de repouso, cuidar um pouco da articulação, até para evitar algum risco de infecção. Mas no dia seguinte, vida normal. E a tendência é que cada vez mais a gente procure esses tratamentos não invasivos para evitar realmente a cirurgia, que são tratamentos que têm bons resultados e que melhoram a qualidade de vida do paciente. A infiltração, você falou da infiltração e citou algumas aplicações com ácido hialurônico, né, PRP. E esse já seria o caso da medicina regenerativa? Exato. A medicina regenerativa é uma área da medicina e que está crescendo muito nos últimos anos, justamente por esses estudos evitando procedimentos complexos. Antes, principalmente na ortopedia, a gente teve algumas fases ao longo da evolução, assim. Antes, quando não tinha cirurgia para tudo, engessava todo mundo. Então, todo mundo foi engessado sem precisar, às vezes. Quando poderia ter usado só uma tipóia, alguma coisa assim. Depois começaram as cirurgias. E aí teve uma época que se operava todo mundo, praticamente. Então, acreditava-se que a cirurgia ia resolver todos os problemas. E também, todo mundo conhece alguém que operou e continua com dor e não melhorou. Isso é por algumas indicações que foram mudando ao longo do tempo pela própria evolução da medicina. Então, hoje em dia, com a tecnologia, com a evolução da medicina, o objetivo é cada vez mais tratar o paciente da melhor forma possível para que ele mantenha
toda a atividade como se não tivesse tido nenhuma lesão. E a medicina regenerativa vem para isso. Até o termo regenerativo é um pouco errado, assim, não errado, mas é porque não vai regenerar aquele tecido. Mas ele vem muito para tratar a dor e manter aquela articulação bem. Então, a gente, com as medicações, vai proteger aquilo ali. Então, hoje em dia, talvez essas medicações, esses tratamentos, muitas vezes eles podem adiar ou até evitar algum procedimento cirúrgico. Com certeza. No caso de uma artrose de joelho leve, por exemplo, o paciente provavelmente vai evoluir com essa artrose, porque a artrose é uma doença degenerativa progressiva, né? Então, mas ele é novo, tem lá 40, 50 anos. E até o momento, as próteses têm um certo tempo de validade, né? Que precisa reoperar depois de alguns anos. Então, para evitar essa prótese numa pessoa jovem que vai continuar andando muito, por exemplo, a gente tem a opção de fazer uma infiltração com ácido hialurônico ou com o próprio PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que a gente tira o sangue do próprio paciente, centrifuga e coloca naquela articulação. Então, ele ajuda a melhorar a dor e manter ali uma qualidade de vida por 1, 2 anos, de repente, e se precisar pode refazer esse procedimento, a infiltração todo ano, a cada 2 anos, quando voltar a dor, para ir mantendo aquela articulação até chegar um momento que aí a gente vai pesando e vai acompanhando, reavaliando todo ano para, olha, agora a sua artrose evoluiu, realmente não tem, a infiltração não vai adiantar, precisamos fazer a prótese. Não vai substituir, né, em alguns casos, mas em outros até pode substituir. Por exemplo, uma tendinopatia. Antes operavam tendinopatias. E hoje em dia a gente consegue, com a infiltração, ter uma boa melhora, associada à fisioterapia, claro, e o paciente fica bem. Então, são opções muito mais viáveis e que muito mais tranquilas, com certeza. Agora, você falando nisso, eu me lembrei de um caso até de uma fisioterapeuta, e ela comentou comigo que tinha uma paciente que tinha praticamente rompido um tendão. E aí ela estava fazendo todo pelo SUS e aí ela estava na fila. Então demorou anos até chegar o momento dela fazer a cirurgia. E ela começou a fazer fisioterapia e ela estava super bem. Ela não sentia mais dor nenhuma. E aí chamaram que chegou a vez dela fazer a cirurgia. E aí eu falei, bom, e agora, né? Num caso desse, que caminho seguir, né? Sim. É uma coisa muito... A cirurgia, ela não é só o exame que a gente tem que avaliar. Eu sempre falo isso para os pacientes. Às vezes, a gente tem um exame com uma lesão gigantesca, mas o paciente está totalmente sem dor e bem. Você vai operar aquela lesão? Você vai operar o paciente? Então, a gente tem que pesar. Tá com dor nesse momento? Vamos acompanhando, retorna. Às vezes, eu deixo um retorninho mais rápido, assim, pra gente ir acompanhando, vendo se a lesão vai progredir ou não. E aí, até são os limites de até onde vai a medicina regenerativa ou não, que é o que a gente precisa pesar. Não dá pra gente indicar infiltrações para todo mundo e falar, não, o ácido hialurônico vai resolver a sua vida, porque às vezes não vai. Sim. Então, tem que ter a indicação certa para que aquele procedimento tenha um resultado. E a mesma coisa para a cirurgia. Às vezes a pessoa tá bem, vai lá e opera e acaba ficando com uma dor, que pode acontecer, né? De operar e ficar com uma dorzinha na cicatriz, uma dor ali no ombro, no joelho, naquilo que operou. Então, a gente precisa cuidar muito e pensar muito no paciente em si, e é uma decisão em conjunto. Eu falo que eu nunca vou obrigar ninguém a deitar na maca e eu operar, né? Sim. É o paciente que tem que decidir, ir junto e confiar naquilo e entender a lesão que ele tem, entender quais são as complicações se não operar. Mas eu posso esperar 1, 2 anos. Às vezes essa lesão vai piorar muito, então a gente tem que ir conversando e ser muito claro e objetivo com o paciente. E no momento que chega, né, essa questão da artrose, ela chegou numa fase ali que já a medicação já não funciona e é preciso encarar a cirurgia. E muitas pessoas ainda têm medo, né? Só de falar em cirurgia já, ainda mais de articulações e prótese. Então, conta pra gente um pouquinho como sanar esse medo, né? Eu acho que o principal é você confiar na pessoa que você está consultando, né? No médico que você está consultando. Ele não foi claro, ele não tirou todas as minhas dúvidas, volta, pergunta de novo, leva as dúvidas anotadas, porque é o seu corpo e você precisa estar 100% ciente do que está acontecendo e tendo a certeza que você quer operar. Isso muda muito também. A gente fala, às vezes, até
como eu opero bastante ombro, né? Que às vezes o paciente fala, ai, mas eu não sei se eu vou melhorar com a cirurgia, e fica relutante, assim, a recuperação acaba sendo um pouco mais difícil, é um paciente que acaba tendo mais dor. Então, quando você confia na pessoa que tá fazendo a tua cirurgia, quando você confia no processo, faz certinho a fisioterapia, faz certinho tudo que a gente orientou, a tua recuperação é muito mais fácil. Quanto à cirurgia de prótese, realmente é uma cirurgia grande, principalmente de joelho ali, quadril, que são as próteses mais realizadas, né? É cortado um pedaço de osso e colocado a prótese no local, é feita uma nova articulação. Então, isso gera um medo, realmente. Eu vou virar um robô, eu vou ter metais, eu não vou poder mais entrar no aeroporto, no banco, vai apitar. Então, isso gera muitas dúvidas, que você deve perguntar para o seu médico o que vai acontecer, como que é uma cicatriz grande, tem que ter cuidado com o pós-operatório, principalmente. Às vezes a cirurgia é feita 100%, mas se você tem medo de dobrar o joelho no pós-operatório e você fica lá duro, isso pode complicar muito mais. Então, e assim, as técnicas de hoje são muito melhores do que de 10 anos atrás e com certeza daqui 10 anos vão ser muito melhores também. Então, a medicina está evoluindo, a ortopedia muito, os materiais estão melhorando, então a tendência é que cada vez tenhamos menos complicações operatórias, né? Então, é realmente confiar ali na indicação e seguir todas as orientações, né, do pós-cirúrgico. Com certeza. E agora, falando dessa parte também de tratamento, eu lembrei de um outro público, que são as pessoas que têm, né, as doenças autoimunes e que vão afetar articulações, tanto artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, né? Nesses pacientes, como que é lidado com essa dor na articulação? Então, primeiro a gente tem que fazer todo um acompanhamento junto com o reumatologista para que essa doença esteja controlada. Por quê? As doenças reumatológicas, elas dificilmente afetam só uma articulação. Então, eu até tive uma paciente, por exemplo, que veio com uma indicação já de infiltração, que ela veio para infiltrar. E aí, conversando com ela, eu falei, mas onde que é a sua dor? Dói meus 2 ombros, meus 2 joelhos, meus 2 quadris e dói minha coluna. Aí eu parei e falei para ela, falei assim, olha, eu poderia realmente infiltrar todas as suas articulações, mas isso vai melhorar a sua dor? Não, por quê? Se ela tem dor em todas as articulações, a gente já pensa que não é um problema específico de uma articulação só e provavelmente é uma doença reumatológica que está causando ali um desbalanço, né? O organismo não está bem e por isso que está causando a dor. A dor é um reflexo de algo que está errado. Então, a gente precisa primeiro organizar aquele ser humano, né? Ver todos os exames, controlar com medicamentos, que hoje temos diversos tratamentos para isso. E aí, quando fica uma dorzinha por alguma lesão específica que tem indicação de fazer um procedimento como uma infiltração, a gente pode infiltrar aquela articulação. Mas é tudo muito correlacionado com o reumatologista para que o tratamento esteja otimizado e que tenha um resultado bom. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho da definição, o que é, os possíveis tratamentos, vamos falar do que é talvez o mais importante, né? Prevenir que tudo isso aconteça. Então, eu queria que você comentasse hábitos que ajudam, né, que fazem com que a gente consiga manter essa articulação saudável por mais tempo. Bom, primeiro exercício físico, né? Manter ali uma atividade física 3 a 4 vezes por semana, pelo menos. O ideal seria que fossem pelo menos 5 vezes por semana, de 30 minutos a 1 hora. Qualquer atividade física que você goste. É muito difícil eu dizer qual é a melhor. A melhor é a que você gosta e que você consegue fazer. O Pilates é ótimo para a coluna, hidroginástica. Mas eu amo fazer beach tênis. Perfeito, faz um exercício físico, movimente suas articulações, isso é o principal. Ingerir 2 a 3 litros de água, alimentação bem controlada, né? Evitar muitas gorduras, frituras, álcool pode prejudicar as articulações. Lógico, uma cervejinha no final de semana não vai prejudicar tanto, mas tomar todos os dias vai. Então, são os hábitos saudáveis que todos os médicos vão recomendar para praticamente todas as coisas. E isso vai cuidar das articulações. Existem alguns suplementos que podem ajudar, e aí geralmente a gente avalia de caso a caso, assim, mas eu gosto bastante de recomendar o ômega 3, que tem pouquíssimas contraindicações, colágeno tipo 2, que ajuda também nas articulações, principalmente joelho e quadril,
e magnésio também, mas aí tudo isso a gente tem que avaliar. Lógico, uma paciente na menopausa com osteoporose, a gente já precisa entrar com cálcio, vitamina D. Então, nós que moramos aqui no sul, vitamina D é praticamente para todo mundo, porque Sim. todo mundo tem uma deficiência, né? Então, essas coisas a gente vai avaliando ao longo da consulta. E agora que você falou até do exercício físico, o sedentarismo é um dos fatores que afeta as articulações, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho como que isso afeta e principalmente, né, para a gente reforçar essa questão do exercício físico, né? O nosso corpo ele precisa de movimento. Então, uma pessoa sedentária, ela tem muito mais chance de ter algumas lesões. E lesões bobas, assim. Então, uma pessoa que está sendo ativa, se ela torcer o tornozelo, a chance dela ter uma fratura, se for um entorse leve, é muito menor do que uma pessoa que tem um sobrepeso, que tem uma articulação frágil, que não trabalha aquela articulação, não movimenta. Então, próprio um idoso, se não tem massa muscular e cai, ele vai bater direto o osso ali no chão. Então, precisa ter uma massa muscular para proteger. E tudo isso, o sedentarismo, ele acaba impedindo de acontecer, né? O sedentarismo, ele atrapalha o metabolismo, aumenta a chance de diabetes, de hipertensão. Então, a gente precisa se movimentar. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Sim, até o sedentarismo vai levar ao sobrepeso, que vai acarretar, né, Sim. sobrecarga nas articulações também, Sim. né? E agora que também você falou do colágeno tipo 2, a gente ouve muito de pessoas que estão em tratamento, né, usarem o colágeno tipo 2. Mas ele também pode ser usado como um tratamento preventivo? Sim, ele na verdade é mais para prevenção mesmo, porque ele não vai ajudar a regenerar aquela cartilagem que já se gastou, mas ele ajuda a manter o que ainda tem. Então, dá para ser usado em qualquer idade, ele encontra em qualquer farmácia, não precisa ter uma prescrição para o uso, né? Mas ele vai ser muito bom para manter as articulações bem. E ele precisa ser usado a longo prazo. Não adianta, tô com uma dor, vou tomar o colágeno hoje. Ele não vai melhorar. Então, é a longo prazo que ele vai fazendo efeito. E aí, no caso, você pode usar ele como se fosse um suplemento. Exatamente. Sem contraindicações. Sim. Bom, tudo tem alguma coisa. É bom sempre passar por uma avaliação antes, Sim. mas o colágeno tipo 2 é algo bem tranquilo, assim, para ser usado. Então, tá ok. E agora que você falando, né, no colágeno tipo 2 e pensando nessas articulações, principalmente agora no inverno, parece que as articulações ficam mais crocantes, né? Então, aquele barulhinho, assim, que você sente quando você está subindo uma escada ou, às vezes, fazendo algum movimento. Isso é um sinal de alerta para alguma coisa? Estralar as articulações é normal. Todo mundo estrala. Se eu esticar meu cotovelo aqui, ele vai estralar. Mas não que isso seja um problema. O problema é quando esse estralo começa a doer. Se essa articulação tá doendo e estralando, a gente tem que investigar se tem uma artrose, se tá um ossinho ali raspando no outro. Então, tem que ficar alerta com a dor. Mas o estralar é perfeitamente normal. E no frio, a gente tende a se contrair mais, a musculatura contrai mais. Então, geralmente, quem tem dor crônica também acaba sentindo mais dor. Nos dias de frio, tendo mais crises, quem tem fibromialgia, quem tem artrites. Então, acaba estralando mais também por causa dessa contratura muscular. Então, faz parte. Faz parte. E, normalmente, quais são as causas dessas dores articulares? A maioria das causas são por algumas lesões em sobrecarga por exercício físico. Então, foi jogar futebol, torceu o joelho, causou uma dor articular. Torceu o tornozelo, andando na rua, causa uma dor articular. São os traumas, né? Outra causa é a própria idade. Então, o nosso organismo ele vai envelhecendo, os nossos ossos e articulações vão envelhecendo também, e isso vai degenerando os tendões e a parte da cartilagem. E isso também vai causar tendinites, lesão de tendão de manguito rotador, que são os tendões do ombro, lesões de cartilagem do joelho, que podem causar artrose. Então, o próprio envelhecimento natural, e aí alinhado à genética, algumas pessoas terão algumas alterações e outras não, e também aquilo que foi feito ao longo da vida. Um trabalho que você precisa subir escadas e descer escadas todos os dias vai te prejudicar um pouquinho mais. Um trabalho de erguer peso, de carregar caminhões, de
mexer em caixa de supermercado, por exemplo, que você está carregando, fazendo o mesmo movimento o dia inteiro com as compras, isso vai prejudicar aquela articulação. Então, são diversas causas, mas que podem ser prevenidas com um fortalecimento muscular específico ali para que você não tenha uma sobrecarga. Fortalecimento sempre, né? Para tudo. Com certeza. E nessas causas que você abordou, você falou do exercício físico, que às vezes pode acontecer de você sobrecarregar um peso na academia. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas, né, resolvendo ter esse estilo de vida mais saudável, mas muitas vezes não acompanhando, né, com o estado atual. Então, ou você começa do nada a ser, como diz o atleta de final de semana, ou então na academia você nunca treinou e você vai chegar lá e colocar muito peso, né? Às vezes não tem nem a postura para erguer e tudo mais. Então, quanto que isso pode afetar? O ideal é que todo exercício físico seja muito bem orientado. E é para isso que existem os profissionais de educação física e fisioterapeutas. A própria musculação sempre tem um professor para orientar, montar o teu treino, e respeite o seu corpo, respeite o seu limite. Não é porque uma pessoa menor que você está erguendo 80 quilos que você precisa erguer 80 quilos no primeiro dia de academia, né? Então, tem que fazer aos poucos e progredindo carga, progredindo os exercícios. E existe a dor normal da musculação, que está ganhando massa, e a dor que é de machucado. Se está doendo muito, para o exercício, chama alguém para te auxiliar, pergunta se é normal sentir dor naquele exercício. E principalmente se você for fazer algo na rua, por exemplo, uma corrida, procurar usar um tênis específico para aquilo, começar aos poucos, né? Porque senão você vai acabar tendo lesões. Eu mesma fui correr 5 quilômetros ano passado e fiz uma canelite porque eu não corria mais do que 3 quilômetros. E fui participar de uma corrida e cometi o mesmo erro que vários pacientes meus. Então, a gente tem que se cuidar, tem que fortalecer para poder fazer a atividade ali da maneira correta. E normalmente a dor saudável, vamos dizer assim, da academia, ela vai ser uma dor muscular e não em articulações, né? Um pouquinho de dor articular você até pode ter se você ultrapassou ali um pouquinho o limite. Mas, como eu falei, passou de 2, 3 dias e não melhorou, procura um atendimento para ver se aquilo é normal. Então, Ana, eu queria agradecer a tua presença aqui. Com certeza foi um conteúdo muito legal e que vai ajudar muitas pessoas, esclareceu muita coisa. Então, eu queria que você deixasse o teu Instagram para quem ainda ficou com alguma dúvida, né? E quer entrar em contato, só passar pra gente. Bom, no meu Instagram eu falo bastante de atividade física e de exercícios físicos. Eu tento incentivar todo mundo a fazer, mesmo naquele dia frio, eu vou lá, eu tô lá. Então você não tá sozinha. Sim. anapierim.ortopedia. E muito obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui. Foi muito bom falar sobre as dores articulares e como preveni-las. E também sobre exercício físico, que é algo que me atrai muito, é um assunto que eu gosto bastante. E eu sou a chata do exercício físico, faço um exercício. Não, e você só é chata e você só fala tanto porque a gente vê a diferença na vida de quem pratica, né? Com certeza, melhora muito tudo. E assim a gente encerra mais um episódio do Visão na Saúde. Hoje, com a presença da doutora Ana Pierin, ortopedista, que nos trouxe explicações claras, acessíveis e fundamentais sobre as dores articulares. Esse incômodo que afeta tanta gente em diferentes fases da vida. Se você convive com dores, agora já sabe que não precisa normalizar esse desconforto. Informação é o primeiro passo para buscar ajuda e qualidade de vida. Obrigada, Ana, novamente, por compartilhar com a gente o seu conhecimento com tanta didática e sensibilidade. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita para curtir, compartilhar com quem também precisa ouvir e seguir o Visão na Saúde no YouTube e o Laboratório Visão no Instagram. Cuidar das suas articulações é também cuidar da sua liberdade de movimento e do seu bem-estar. A gente se encontra no próximo episódio.